Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Imunologia. E hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre citocinas. E aí vem sua pergunta, o que são citocinas? Citocinas são polipeptídeos ou glicoproteínas produzidas por diversos tipos celulares e capazes de modular a resposta celular de diversas células, das mais diversificadas células, incluindo dela própria. Aqui a nossa bibliografia básica, o Reut, Fundamentos de Imunologia, e eu gostaria também de lembrar, de relembrar com as senhoras e senhores que a disciplina de imunologia tem caráter cumulativo. Aula 2, depende da aula 1. Aula 3, depende da aula 2. Aula 4, depende da aula 3. Bem, também entendemos que a imunologia é separada dentro do planejamento didático, imunidade inata e imunidade adaptativa, mas a grande maioria dos seus eventos ocorrem de forma simultânea. Bem, só não vamos esquecer também, já pontuado com os senhores anteriormente, que a imunidade adaptativa podemos dividi-la em dois grandes blocos, né, a nível didático: imunidade celular, mediado por células, imunidade humoral, permeado por substâncias químicas. Aqui na tela, uma imagem que nos mostra, nos leva ao raciocínio que a princípio, entendemos, também dentro do pensamento, dentro do contexto didático, que a imunidade inata, a imunidade natural, não é? E aqui os seus componentes, que fazem parte da imunidade inata, as barreiras, algumas células fagocitárias, os fagócitos, o sistema complemento, as células NK, atuaria dentro de um raciocínio de horas, tá? E quando nós pensamos, raciocinamos dentro do pensamento da imunidade adquirida ou adaptativa, nós estamos pensando em dias. Então, esta imagem, de uma forma didática, é para a gente pensar na imunidade inata, na imunidade natural, certo? Em horas, imunidade adaptativa, também conhecida como imunidade adquirida, com o nosso pensamento voltado para dias. Aqui uma lâmina dentro do contexto que nós acabamos de discutir, da imunidade adaptativa ou imunidade adquirida, não é? Subdividida, classificada, categorizada em imunidade celular e humoral. Então acompanha comigo aqui. Do lado esquerdo nós temos a imunidade inespecífica, tida como inespecífica, a imunidade inata, não menos importante que a imunidade adaptativa ou específica, tá? Do lado direito. Então, imunidade inata, inespecífica, didaticamente falando, né? Então, células que compõem ela, certo? Então, aqui nós temos neutrófilos, nós temos as células NK, células dendríticas, os monócitos, né? Que vão se transformar, vão se desdobrar em macrófagos e vão realizar fagocitose. Aqui nós não temos disposto o nosso querido sistema complemento e outros. Aqui é uma ideia para vocês entenderem que didaticamente nós podemos levar a esse raciocínio inespecífico dentro do contexto da imunidade inata, específico dentro do contexto da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa com essas duas subdivisões, classificações, imunidade celular e humoral. Quando falamos de humoral, nós estamos pensando nos leucócitos de que tipo? Linfócitos de que tipo? B, tá? E quando pensamos na celular, estamos pensando em que células? Leucócitos de que tipo? Linfócitos de que tipo? T. Então, na humoral, B, na celular, T. E aí, as suas subdivisões, T, CD4, T, CD8 e outros que eu já, daqui a pouquinho, vamos passar aí um slide para a gente estar observando. Aqui, novamente, eu trago para vocês as células que compõem a imunidade inata e a imunidade adaptativa, com algumas de suas respectivas funções, né? Então, o basófilo trabalharia liberando histamina e heparina, o eosinófilo produzindo histamina, mediando, trabalhando como mediador em algumas infecções, neutrófilos fagocitando patógenos, mastócitos liberando histamina quando o tecido é lesado, monócitos, no caso, eles vão se diferenciar em macrófago, como eu pontuei agora com os senhores. Macrófagos fagocitam patógenos e apresentam antígenos, células dendríticas apresentam antígenos e linfócitos T, linfócitos B produzem os anticorpos, né? Diferenciam-se em plasmócito, um desdobramento do linfócito B, os plasmócitos,
os plasmócitos secretariam os anticorpos, que já vamos relembrar, né? Os anticorpos, quais são? Os linfócitos T, que se desdobrariam em T, CD4 e CD8, e as células NK, que trabalhariam dentro do contexto de destruir células infectadas por vírus. Estamos discutindo hoje citocinas. Quem são citocinas? O que são citocinas? Citocinas são polipeptídeos, são glicoproteínas produzidas por diversos tipos de células, capazes de fazer o quê? De modular, de ajustar a resposta de células, de diversos tipos de células, tá? Incluindo delas mesmas. Então, são mediadores químicos, citocinas, certo? Que são produzidos por diversos tipos de células e modulam as respostas de diversas células, inclusive delas mesmas. Por que é que eu estou colocando algumas células aqui, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, linfócito T, B? Porque estas células, a grande maioria delas, fazem o quê? Quase que a totalidade, produzem citocinas e vão trabalhar mediando as mais diferentes situações, que é o que vamos discutir. Aqui para os senhores observarem, só reavivarem na sua memória, né? Linfócitos, nós temos aí granulócitos basófilos, os eosinófilos também granulócitos, monócitos, né? E aqui um linfócito para os senhores observarem. Aqui uma imagem de um plasmócito, é uma célula efetora, um linfócito B especializado ativo, né? Apresenta um enorme retículo endoplasmático onde são produzidas proteínas, né? Os plasmócitos possuem um núcleo grande, essa célula que o senhor está vendo aí, e com essa estrutura clara adjacente para a secreção de anticorpos, que são substâncias, proteínas expressadas na imunidade humoral que eu acabei de discutir com os senhores. O receptor de membrana que o mesmo recebe durante a sua maturação reconhece o patógeno de forma direta, tá? Então, aqui na imagem, mais uma vez, os senhores estão observando um plasmócito, um linfócito B ativado, especializado, tá? Eu gostaria de discutir com os senhores aqui, de forma bem simples, mas só para retomar, que os leucócitos, de que tipo? Linfócitos, tá? Eles possuem diversas isoformas, eles evoluem, tá? Existem algumas discussões disso que nós estamos discutindo aqui, mas basicamente é unanimidade do que eu vou apresentar para os senhores, tá? Então, os linfócitos, nós temos dentro dos linfócitos os linfócitos NK, né? Nós temos os linfócitos B e nós temos os linfócitos T. Os linfócitos NK estão ligados com a imunidade inata, linfócitos B com a imunidade adaptativa, né? Que nós acabamos de dizer ligados com a imunidade humoral, e os plasmócitos, que seriam essas células ativadas, né? Vão se desdobrar, vão evoluir, vão dar sequência às imunoglobulinas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Por que é que nós estamos discutindo essas células, professor? Porque nós estamos discutindo hoje citocinas. São polipeptídeos, glicoproteínas, certo? Produzidas por diferentes tipos celulares que modulam a resposta de diversas células, inclusive delas mesmas, tá? Então, nós estamos discutindo aqui citocinas, tá? E muitas dessas células, a grande maioria delas que nós estamos mostrando aqui para os senhores nessa simples aula, produzem citocinas, tá? Então, aqui discutimos o NK, linfócito B, e nós temos um outro tipo de leucócito, de que tipo? Linfócito, de que tipo T, tá? Que está ligado não com a imunidade humoral, mas sim com a imunidade adaptativa celular, tá? Então, eu tenho células efetoras de memória aqui, por exemplo, sendo formadas, tá? Então, pontuei com vocês linfócitos, NK, B e T. Bem, dentro do T, dentro dos linfócitos T, que nós acabamos de ver, estas células efetoras, né, vão ter novos desdobramentos. Que tipo de desdobramento? Os linfócitos T, então, estão ligados com a imunidade adaptativa celular. Nós podemos ter o T alfa e beta, o T gama e delta e o T regulador, o T reg, tá? Dentro dos alfa e beta, dos T alfa e beta, nós podemos ter como desdobramento o CD4 e CD8. Os CD4 são chamados de auxiliares e o CD8 citotóxico. Dentro do CD4 auxiliar, nós temos o TH1 e o TH2, tá? Que nós conhecemos como T-helper, né? Então, tá aí os desdobramentos dos leucócitos. De que tipo? Linfócitos. E aí discutimos alguns dos seus desdobramentos. Por que é que nós estamos discutindo isso? Porque nós estamos discutindo citocinas. E dentro desse contexto de citocinas,
nós temos vários desdobramentos dessas citocinas, fazendo o quê? Produzindo, sendo produzidas por estas células, por esses leucócitos do tipo linfócito. Por exemplo, o TH, né, o TH1, vai ter como desdobramento, né, produção de L2, interleucina, que é uma citocina, interferon gama, TNF-beta, né? E o TH2, que está aqui na tela, que é um leucócito. De que tipo? Linfócito. De que tipo? T. De que tipo? CD4. De que tipo? TH2, por exemplo. O que ele vai produzir? IL4, IL5, IL10, IL13. O que essas células vão fazer? Por que elas produzem citocinas? Porque as citocinas modulam, certo, a ação de algumas células. Então, por exemplo, eu estou precisando aumentar o processo inflamatório, produzo citocinas que assim o fazem. Eu estou precisando diminuir o processo inflamatório, produzo citocinas que assim o fazem. Eu estou precisando desencadear a produção clonal de algumas células, aumentar a produção clonal de algumas células. Eu vou produzir citocinas que assim o fazem, e assim sucessivamente. As citocinas modulam o trabalhar de algumas células dentro desse contexto que nós estamos discutindo na imunologia, em especial imunidade inata e imunidade adaptativa, já categorizado, classificado para os senhores atempadamente. Bem, o senhor segue comigo aqui no raciocínio? Nós temos, então, os leucócitos, de que tipo? Linfócitos, de que tipo? B, certo? E eles produzem, vamos ter como desdobramentos, linfócitos B, as imunoglobulinas. Então, nós vamos ter a formação de plasmócitos e imunoglobulinas, e aí nós temos IgA, D, E, G e M, tá? E aí, o que a IgA está ligada? O que é a função dela, da IgA? O principal papel é proteger o organismo de invasão viral, bacteriana, através das mucosas. A IgG facilita a fagocitose, confere proteção contra bactérias. IgM é o primeiro anticorpo a produzir após a exposição ao antígeno, certo? IgD funciona principalmente como um receptor de antígeno nas células B. IgE modula a liberação de substâncias como a histamina, que podem desencadear o que? As reações alérgicas. Nós já discutimos isso com os senhores, se o senhor não teve a oportunidade de ver ainda na aula sobre reações de hipersensibilidade. Então, está aqui as imunoglobulinas, certo? Que são mediadas, tá? Também por estas glicoproteínas, por esses polipeptídeos que estamos discutindo hoje, que são as citocinas. Aqui para os senhores, células APC, células apresentadoras de antígeno. Eu tenho aqui célula dendrítica, macrófago e células B, leucócitos de que tipo? Linfócitos B. Por que eu estou colocando isso aqui na tela? Porque estas são células produtoras destas glicoproteínas, desses polipeptídeos, chamados citocinas, que estamos discutindo hoje. Aqui nós estamos discutindo, então, a imunidade. Coloquei algumas lâminas sobre a imunidade inata, sobre a imunidade adaptativa ou adquirida, né? E dentro desse contexto nós temos o que? Os mecanismos efetores. As ações propriamente ditas desempenhadas por estas células. Bem, aqui eu tenho linfócitos B, linfócitos T, né? As células NK e, por exemplo, linfócitos B, certo? Nós temos lá, dentro dos seus desdobramentos, suas funções efetoras, lá do lado direito, na parte de cima dessa tela, dessa imagem, a neutralização de micro-organismos, a fagocitose e a ativação do sistema complemento, tá? Bem, como é que acontece isso? Mediado também pelas citocinas, por essas glicoproteínas, por esses polipeptídeos, tá? Que são capazes de modular a resposta de diversas células. Aqui, para os senhores acompanharem comigo, o quê? O sistema complemento, o processo de desencadeamento das vias clássica, alternativa e das lectinas do sistema complemento, certo? Já discutido também com os senhores atempadamente num outro encontro nosso, certo? Eu só gostaria de relembrá-los que tanto a via clássica como a via alternativa, como a via das lectinas, convergem, culminam para a clivagem do C3 em C3A e C3B, que consequentemente vão se desdobrando, vão ter a sequência até fazer o quê? A lise do microorganismo, formando aquele complexo de ataque à membrana, o MAC, tá? Então, as três vias, clássica, alternativa e das lectinas, elas culminam
né, não importa que seja ativada a via clássica ou a via alternativa ou a via das lectinas, culminam na clivagem do C3 em C3A e C3B, e, consequentemente, lá na frente nós teremos a formação do MAC, do complexo ataque à membrana, que vai provocar um poro no micro-organismo, tá? Bem, este sistema também é permeado pela produção de algumas citocinas, certo? Aqui, mais uma vez, eu pontuo com os senhores a ativação dos linfócitos B, os desdobramentos para que aconteça a ativação do linfócito B e, consequentemente, a formação de células de memória, a formação dos anticorpos, das imunoglobulinas, também permeado por esta classe de glicoproteínas, de polipeptídeos, chamadas citocinas. Então, citocinas, propriamente dito aqui, entrando agora no termo, depois dessa breve introdução, são polipeptídeos ou glicoproteínas produzidas por diversos tipos celulares e capazes de modular a resposta celular de diversas células, incluindo dela própria. Elas são pleiotrópicas. O que é pleiotrópica? Elas podem gerar efeitos múltiplos em mais de um tipo celular. Quanto à sua ação, quanto à sua capacidade de ação, ela pode ser autócrina, parácrina ou endócrina. Autócrina, capacidade de ação sobre suas próprias células. Parácrina, ação em células próximas. Endócrina, ação em células distantes. Então, o tema da aula hoje são citocinas, que são glicoproteínas ou polipeptídeos que modulam a ação de diversas células, inclusive delas próprias. E quanto à ação, nós podemos classificá-las em autócrina, parácrina e endócrina. Classificação das citocinas. São mediadores da resposta da imunidade inata. Então, podem estar produzindo, mediando, através das citocinas, a inflamação, a quimiotaxia, a ativação de macrófagos, células NK, produzidos principalmente por quem as citocinas são? Pelos fagócitos, tá? As citocinas são mediadores e reguladores também da imunidade adquirida, não só da inata, mas da adquirida, produzidas principalmente pelos linfócitos de que tipo? T. Então, leucócitos, de que tipo? Linfócitos, de que tipo? T. Estimuladoras do crescimento dos precursores hematopoéticos, também, tá? As citocinas realizam essa atividade, produzidas por células estromais da medula óssea e leucócitos. Então, aqui nós trouxemos alguns dos produtores, dos mediadores que produzem, que vão desencadear a produção das citocinas, que são esses polipeptídeos, ou também denominados como glicoproteínas. Características gerais das citocinas. Vamos lá? São produzidas durante as fases de ativação, certo? E também da fase de ação propriamente dita, ou seja, a fase efetora, tanto da imunidade inata quanto adaptativa. As citocinas, no caso, a secreção delas, a secreção das citocinas, é um evento breve e autolimitado. Por quê? Por exemplo, eu estou disparando citocinas para um processo inflamatório. Então, tem que estar acontecendo essa retroalimentação constante. Então, estas células têm que estar sendo estimuladas, que estão produzindo, por exemplo, as citocinas, elas têm que estar sendo estimuladas e, consequentemente, produzindo as citocinas. Eu não fico produzindo citocinas o tempo inteiro por uma única célula que foi ativada. Então, volta e meia, precisa acontecer o quê? Esse novo estímulo dessas células. Que células? Por exemplo, macrófagos. Que células? Por exemplo, leucócitos do tipo linfócitos. Então, essas células têm que estar sendo reestimuladas, esse processo tem que estar acontecendo uma sequência para que essas citocinas sejam novamente produzidas, né? E, consequentemente, estimulando, realizando suas ações autócrina, parácrina ou endócrina, né? São produzidas por diferentes tipos celulares e atuam também sobre vários tipos celulares, influenciam a síntese e a ação de outras citocinas. Uma citocina também pode estimular tanto células, como eu pontuei, distantes, certo? Como podem agir sobre suas próprias células, né? Então, características gerais das citocinas incluem sua ação pela ligação a receptores específicos na superfície do alvo. Está aqui a imagem do lado direito para os senhores observarem nessa tela, nessa lâmina. A expressão dos receptores das citocinas podem ser regulados por sinais externos ou pelas próprias citocinas, como eu disse, tá? Aquele mecanismo de ação autócrino, parácrino ou endócrino, né? As ações podem ser locais ou sistêmicas, endócrina, parácrina
ou endócrina, como nós acabamos de pontuar com os senhores. Bem, um dos tipos de citocinas, por exemplo, nós temos as interleucinas, tá? O nome interleucina seguido um dos tipos de citocinas. O nome interleucina seguido por um número, IL1, IL2 e assim por diante, foi criado como uma tentativa de padronizar a nomenclatura, tá? Então há 3 principais famílias estruturais das interleucinas: as famílias das hematopoetinas, a família do TNF e a família das quimiocinas. Aqui na tela, para os senhores observarem, por exemplo, que eu posso ter, por exemplo, eu tenho uma célula B em repouso, eu tenho uma célula B ativada. Essa célula B ativada vai começar a fazer o quê? A produzir estes polipeptídeos, estas glicoproteínas, tá? Para modular, certo? A produção, por exemplo, de imunoglobulinas. Então, células B ativadas que produzirem IL4, IL5 e IL2 vão ter como desdobramento a produção de IgM. Células B ativadas que vão produzir IL4, IL6, IL2, interferon gama, vão produzir IgG. Células B ativadas que produzirem IL5 vão ter a formação de IgA. Células B ativadas que produzirem a interleucina 4 vão ter a produção do quê? De IgE. Então, estas citocinas, que são polipeptídeos, ou também denominadas de glicoproteínas, vão fazer o quê? Modular a resposta de diversas células, como nesta lâmina que eu acabei de mostrar para os senhores. Dependendo da citocina, ou seja, interleucina é uma citocina, vamos ter a produção de diferentes imunoglobulinas. Aqui mais uma imagem, é mais do mesmo, posso dizer assim, só num formato diferente para os senhores observarem. Eu tenho um leucócito, tá? De que tipo? T, que vai se desdobrar em TH1 e TH2, tá? Dependendo da necessidade de sua produção, ele vai receber essa informação e, consequentemente, vai produzir, por exemplo, IL2, interferon gama, fator de necrose tecidual, tá? Ou antigamente conhecido como tumoral, né? Ou vai produzir IL4, IL5, IL10, IL13. Cada uma destas citocinas vai produzir ou ação autócrina, ou parácrina, ou endócrina, estimulando seus desdobramentos. O processo inflamatório já terminou? Vamos parar de produzir os fatores pró-inflamatórios. Vamos começar a produzir fatores anti-inflamatórios. Não, o processo inflamatório precisa seguir, precisa aumentar. Vão ser produzidos estas citocinas. No caso, estamos pontuando até agora as interleucinas, o interferon gama ou o fator de necrose tecidual, são interleucinas que vão dar os desdobramentos necessários. Aqui eu vou pontuar um pouquinho mais com os senhores sobre a interleucina 1, tá? IL1, a IL1 e o TNF, tá? Podem promover respostas imunes, tanto humorais quanto celulares, tá? Então, resposta humoral, produção de substâncias químicas. E elas podem também induzir a resposta celular, produção celular. Por exemplo, a produção de uma replicação clonal de uma determinada célula. Por exemplo, leucócito de que tipo? Linfócito de que tipo B, por exemplo. Tá? Essas citocinas, que no caso a interleucina é uma citocina, né? Atuam de modo sinérgico entre si e também, por exemplo, com a IL6, um outro tipo de interleucina, resultando em acentuado aumento dos efeitos. A IL1 e o TNF também podem, tá? Promover o crescimento e a diferenciação das células B, particularmente durante a transição de células pré-B para linfócitos B maduros e de linfócitos B de linfócitos para plasmócito, então elas podem mediar esse tipo de processo, ativar os neutrófilos e macrófagos. Então, estou tendo uma infecção, pela ação da interleucina 1, eu posso estar ativando neutrófilos e macrófagos, estimular a hematopoiese, induzir a expressão de numerosas outras citocinas e mediadores da inflamação. Então, elas vão desdobrando conforme a necessidade do organismo. Aqui, não, agora eu pontuo não sobre a IL1, mas sobre a IL4, né? Então, sua principal ação é como moduladora de respostas alérgicas. Então, a IL4 está bem ligado com a IgE, né? Sendo necessária para a produção de IgE. Inibe a ativação de macrófagos, tá? E estimula a produção de mastócitos, induz a diferenciação dos TH, né? Então, caracteriza a resposta TH2. Então, eu tenho lá, os senhores se lembram, eu pontuei ali atrás com os senhores, as divisões dos leucócitos. Dentro dos leucócitos, nós temos os linfócitos, e eu pontuei sobre as divisões de alguns linfócitos, T em particular, e as suas subdivisões até chegar no TH2,
Só o senhor voltar ali e acessar, né? Bem, citocinas mediadores da resposta imune inata. Eu tenho algumas citocinas que estão mais ligadas com a imunidade inata e tem algumas citocinas que estão mais ligadas com a imunidade adaptativa ou adquirida. Quais são as que mais estão ligadas com a imunidade inata? Pró-inflamatórias, no caso, TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Interferons, de que tipo? Alfa, beta e L12. Bem, o que são estas TNF-alfa, IL-1 e IL-6, interferon alfa, beta e L12? São citocinas. O que são citocinas? Polipeptídeos, glicoproteínas que modulam a atividade de algumas células. Quais são as citocinas mediadoras da imunidade adaptativa, adquirida? Então, eu tenho citocinas produzidas tipo TH1, que os senhores já sabem, ou é um leucócito de que tipo? Linfócito, tá? TH1, desdobramento de um linfócito, tá? Quais são as citocinas produzidas por estas células? IL-2, TNF-alfa, interferon gama, tá? Citocinas produzidas pelo TH2, IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10. Por que é que eu produzo essas citocinas? Essas são glicoproteínas que vão modular a resposta de diversas células, tá? Aumentando o processo inflamatório, diminuindo o processo inflamatório, aumentando a produção de determinada célula, diminuindo a produção de determinada célula. Componentes da imunidade inata aqui, mais alguns detalhamentos, um refinamento do que nós estamos discutindo, né? Então, por exemplo, citocinas aqui embaixo da lâmina, tá? TNF-alfa, tá ligado com inflamação. Interferon alfa e beta, resistência à infecção viral. Interferon gama, ativação de macrófago. IL-12, produção de interferon gama. IL-15, proliferação de células NK e células T. IL-10, controle da inflamação. Então, quando eu produzo, por exemplo, IL-15, eu estou desejando o quê? Eu estou disparando no meu organismo a informação para que haja proliferação das NK e células T. É dentro desse contexto que as citocinas vão trabalhando, modulando a resposta de determinadas células. Bem, agora eu coloquei aqui para vocês sobre quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Atração de algumas células, tá? Vai ocorrer a atração de algumas células. Bem, nós temos dentro das citocinas uma classe chamada quimiocinas. Eu acabei de falar para vocês das interleucinas, eu falei do interferon, do TNF-alfa, e agora também temos uma outra classe de citocinas chamadas quimiocinas. São produzidas por leucócitos, células endoteliais, células epiteliais e fibroblastos. Múltiplas ações e ações sobrepostas. Atuam através de receptores. Um receptor pode interagir com diferentes quimiocinas e uma quimiocina pode se ligar a diferentes receptores. O que são quimiocinas? Citocinas. O que são citocinas? Glicoproteínas, polipeptídeos produzidos por diversos tipos celulares capazes de modular a resposta celular de diversas células, incluindo dela própria. Bem, aqui, como última lâmina desse nosso bate-papo sobre citocinas, pontuar um pouquinho sobre a IL-8, tá? Quimiocinas, citocinas com atividades quimioatraentes para leucócitos e fibroblastos, influenciam a função, mas não o crescimento das células-alvo, produzidas por muitos tipos de células, como monócitos, macrófagos ativados, células endoteliais, atraem seletivamente todos os tipos de leucócitos para uma área inflamada, e a IL-8, no caso que eu vou pontuar com vocês, é uma quimiocina, né? É uma quimiocina que aumenta a ligação endotelial dos neutrófilos. Bem, nós batemos um papo rápido aí, né, sobre as citocinas. É um tema que eu não pretendo, não tenho a intenção de forma nenhuma de esgotá-lo numa simples aula, mas nos serve para dar um norte, para nos dar um parâmetro, servir como bússola para o início da nossa discussão sobre estes polipeptídeos, sobre essas glicoproteínas chamadas citocinas. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.